que tem como título, no tema, né? Na hora da enfermidade e luto. O nosso texto básico, os irmãos abram, por favor, está no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25. Vamos ler lá para a gente se nos situar. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25. Vou pedir os irmãos para fazerem a leitura também. Façam a leitura alternando entre vocês, amém? Para que a gente tenha a participação de cada um. Romanos 8, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Quem encontrou já pode ler o primeiro versículo. Porque para mim tenho oferta que as aflições desse tempo presente não são para comparar com agora que em nós há de ser revelado. A grande expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até a vida. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa salvação como filhos, a redenção do nosso corpo. Porque da esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa passagem da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos nos fala de forma muito maravilhosa, clara, evidente, a nossa situação neste mundo. Primeiramente, o apóstolo Paulo diz que a criação está sujeita à vaidade. E quando a gente pensa em vaidade, a gente imagina, a gente associa coisas efêmeras, aquilo que passa, aquilo que não é perene, aquilo que não perdura, não é eterno. De forma que, de fato, a criação ela está sujeita a essa perenidade. Quando o escritor, quando o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, fala sobre tudo que ele viu debaixo do sol, ele diz: tudo é vaidade, não há nada de novo debaixo do sol. E aí a gente percebe que, de fato, nós, na nossa existência e tudo aquilo que nos cerca e tudo que compõe a essa existência que conhecemos está sujeita a essa vaidade. E o apóstolo Paulo esclarece que essa sujeição não foi voluntária, mas foi por causa daquele que a sujeitou. E quando ele fala daquele que a sujeitou, a gente percebe que no versículo 21 ele esclarece: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criação ela fica sujeita à corrupção a partir do ingresso do pecado no mundo. A gente compreende pelas Escrituras, e o próprio Deus falou isso lá no livro de Gênesis, quando disse que a partir do momento em que o homem pecou, a terra passou a produzir cardos e abrolhos. Algo foi alterado na existência humana e na existência do cosmos a partir do momento em que a corrupção ingressou no mundo. E a partir disso, então, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E nessa angústia nós podemos compreender que está a enfermidade e o luto. Amém? Mas nós temos a promessa do Senhor em relação a este mundo que o escritor, no livro de Eclesiastes, diz que tudo é vaidade, que não há nada de novo debaixo do sol. Mas a partir de um determinado momento nós vimos que isso mudou. Pode passar, irmã Mônica. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 está dizendo assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino
e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então a gente pode perceber que Jesus, ele veio dar solução a essa situação a que se sujeitou a criação, de estar sujeita ao cativeiro da corrupção. Com a chegada do Evangelho proclamando o reino de Deus, nós vemos que Jesus, através do seu ministério, ele manifesta o Evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Entre os conflitos da vida, existem dois assuntos que temos maiores dificuldades de enfrentar: a enfermidade e a morte. Nós tememos por nós e por nossos entes queridos. Nenhum de nós aqui pode dizer que assim não se defronta com um certo receio, um certo temor, um certo medo, uma certa expectativa diante da enfermidade e da morte. É uma realidade que está posta diante de nós que nós não queríamos nos submeter. Por mais, vamos dizer assim, espiritual que o crente seja, que o cristão seja, ele diante da morte, da enfermidade, há uma expectativa, há algum desconforto. Não é natural a forma de nós encararmos a enfermidade e a morte. O sábio Salomão diz lá em Eclesiastes que Deus colocou no nosso coração a eternidade. É como se nós percebêssemos a vida de uma maneira eterna, mas a enfermidade que nos sinaliza para o nosso fim e a própria morte, que certamente nos aguarda, ela é posta diante de nós e nos torna como que assim em conflito, porque em nós está o desejo da eternidade, mas diante de nós está a brevidade da vida. De forma que a gente não enfrenta esses dois temas com tanta naturalidade, por mais espiritual que nós sejamos. Às vezes, conversando com a Ana, ela diz assim: eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho vontade assim de estar com o Senhor. Para mim está ótimo, seria ótimo. Não que ela esteja desistindo da vida, mas nas palavras dela, ela não vê problema. Ela vê que isso é algo bom. E realmente o crente tem que ter uma visão de que a morte, ela não é um fim definitivo e de modo que possa o crente temer. Mas a gente, de qualquer forma, nós não queremos suportar a enfermidade, principalmente suportar a dor e por fim a morte. Pode passar, irmão. E diante dessa realidade que nós temos indagações a fazer. E a gente parte até um pouco da filosofia, que hoje basicamente está diante dessas perguntas. Por que existe o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Deus não vê que eu estou sofrendo? E essa pergunta, por que existe o sofrimento, tem sido constante, né? E tem passado pela mente de muitos pensadores, muitos filósofos, de épocas anteriores, pretéritas, e chega até nós. Por que existe o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Há pessoas que, diante da existência da dor, diante da existência do sofrimento, põem um ponto de interrogação até na própria existência de Deus. Ora, não há razão para Deus e para a religiosidade diante do sofrimento humano. O sofrimento humano calaria a religião e calaria o próprio Deus, ou negaria a existência de Deus. E aí a gente, como cristão, precisamos nos posicionar diante de indagações como essa. E diante de situações como a enfermidade e o luto, a gente precisa ter uma consciência cristã do que a Bíblia nos diz sobre isso. Por que Deus permite o sofrimento? Deus não vê que estou sofrendo? E mais à frente nós iremos entrar mais em detalhes sobre a questão do sofrimento e a maneira como a Bíblia aborda o sofrimento. Já sabendo de antemão que não existe nenhuma passagem nas Escrituras que Deus se ocupou em explicar de maneira pormenorizada o porquê de nós sofrermos. Mesmo diante de personagens, da história de personagens bíblicos
que passaram por grandes aflições, em nenhum momento Deus os chama, senta com eles para explicar de maneira detalhada todas as razões do seu sofrimento. Nós não vemos na Escritura nenhum trecho, nenhum relato de personagens onde Deus se ocupou em dizer para ele alguma explicação ou as razões do seu sofrimento. Será que Deus ele está alheio a essa realidade? Será algo, é um assunto que Deus se furta de tratar? Será que Deus ele é? Aí a gente entra numa outra indagação, claro que nós não pensamos assim, mas apenas uma refutação, uma indagação que o mundo pode fazer. Será que Deus ele vê com indiferença o sofrimento humano, a ponto de ele ser até mesmo sádico? Porque se Deus sabia que nós iríamos, na sua onisciência, sabia que iríamos passar por sofrimentos, por momentos de dificuldade, momentos de enfermidade e de luto, por que Deus, então, criou a humanidade para passar por tudo isso? Será que Deus é um Deus sádico? Ótimo. E essas perguntas, elas perpassam diante desses dois assuntos, enfermidade e luto. Qual a mensagem que nós, os cristãos, podemos dar àqueles que sofrem? Qual a mensagem que pode fortalecer minha própria fé quando sofro? Onde está Deus quando chega a dor? Está Ele tentando dizer-nos algo? Nossa irmã falava aqui, na palavra introdutória, sobre a igreja representar um hospital. Eu creio que ela falou também no sentido figurado, mas nós poderíamos também encarar, e ela falava sobre isso também, sobre como cuidar dos enfermos. Nós precisamos ter uma palavra, e a palavra de Deus contém, de consolo para os que estão enfermos ou para aqueles que experimentam o luto em suas casas, ou até mesmo para nós, quando a pergunta diz assim, qual a mensagem que pode fortalecer minha própria fé quando sofro? Porque nós podemos, irmãos, e eu sou exemplo disso, testemunha disso, eu me enquadro perfeitamente no que eu vou dizer. A gente teoriza, né? A gente cria uma abstração sobre o sofrimento e até compreende racionalmente, de forma consciente, sobre o sofrimento quando lemos livros, mas diante da dor, quando ela bate a nossa porta, quando ela se torna real e concreta em nossas vidas, parece que tudo aquilo que nós teorizamos e abstraímos não vale de nada. Porque a pergunta que insiste é: por que nós estamos sofrendo? E a nossa fé, ela tende a vacilar, ela tende a fraquejar, porque a dor, ela é um incômodo. Aquilo que a enfermidade sinaliza, ou mesmo a possibilidade da morte, é sempre um sentimento terrível que a gente perde até mesmo a nossa segurança. Porque a gente fica questionando, meu Deus, e agora? Qual será o fim dessa dor que eu estou sentindo? A Ana sabe dessa verdade. Quando às vezes eu sinto algum tipo de enfermidade, eu fico preocupado, porque a gente já começa a questionar, meu Deus, será que isso é algum sintoma de alguma coisa mais grave? E a gente começa a ficar naquela incerteza, e a gente precisa então saber e fortalecer a nossa própria fé diante, a partir daquilo que as Escrituras nos dizem sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a enfermidade e o luto. E assim, diante dessas indagações, por que Deus permite o sofrimento, por que nós estamos sofrendo, a gente tem algumas razões que nós queremos racionalmente explicar e até trazer alguma, vamos dizer assim, racionalidade para aquilo que nós não entendemos ou aquilo que nós não conseguimos discernir. E algumas dessas razões estão aí. E muitas das vezes, quando nós estamos tratando com irmãos que estão enfermos, e aqui essa lição também serve para isso, irmãos. Os irmãos, nós, de vez em quando, e não são só pessoas na igreja específicas, todos nós poderemos em algum momento sermos instados a fazer o quê? A aconselhar alguém, seja na
igreja, ou seja, na nossa família, ou seja, na nossa vizinhança, ou seja, em algum dos nossos círculos sociais, a gente pode ser levado a aconselhar. E qual é a palavra que nós temos diante da enfermidade e do luto? Será que nós teremos uma palavra bíblica, escriturística, uma palavra de conforto, de fé? Ou será que nós teremos uma palavra de pessimismo? Ou até mesmo de uma espécie de utopia? E a gente precisa ter cuidado com o que falamos, o que aconselhamos, a palavra que nós iremos dizer ao enfermo. Muitas das vezes nós queremos explicar a enfermidade, o luto e o sofrimento de um modo geral, dizendo assim: deve haver alguma coisa na sua vida que desagrada a Deus. É isso? Olha, paz, reflita sobre sua vida, veja o que está acontecendo. Será que essa enfermidade aí não é alguma coisa que você fez que agora você está sofrendo? Né? Talvez isso não seja vertido em palavras, mas às vezes fica aquela interrogação íntima, né? De alguém que vê o outro no sofrimento, assim: rapaz, esse cara deve ter apontado alguma coisa, né? Alguma coisa ele apontou que está sendo castigado por isso. Mas será que a enfermidade e a própria morte e o sofrimento de um modo geral tem a ver com algo que nós praticamos que teria desagradado a Deus, de modo que a enfermidade seria uma manifestação de uma punição divina? Outro questionamento e outras razões que a gente pode apresentar você deve ter deixado de fazer a sua vontade. Você não faz a vontade de Deus. É por isso que você está sendo de alguma maneira punido. Nós vamos ver na Bíblia essas situações acontecendo. Outra razão: você não tem fé suficiente. Faltou fé em você. Você não está confiando plenamente em Deus. Olha, põe a sua fé em ação. Passe a ter fé, que tudo vai mudar. Né? Existe hoje uma teologia nos meios neopentecostais que tem sido um desastre até mesmo para muitos cristãos. A teologia do triunfalismo, né? A ideia de que a enfermidade é uma realidade que deve ser distante de nós. A enfermidade passa a ser uma coisa que nós simplesmente nem sequer devemos mencionar. E para muitos dizer assim: olha, faça de conta que ela não existe, né? Desvie seu pensamento e não encare. Olha, isso aí é algo que não deve nem ser mencionado por você. Você não deve ficar pensando nisso. Isso não é seu. Então recuse, né? Diga para essa enfermidade que você não é minha, né? Como se a palavra, a declaração por si só resolvesse a questão do doente. E muitas vezes isso leva à decepção, porque no outro dia a enfermidade está lá, latente, doendo, né? Uma realidade nua e crua. E às vezes o cristão recebe aquele conselho: recuse a enfermidade. Muitas igrejas neopentecostais estão dizendo por aí: pare de sofrer. Justamente com a ideia de que a doença ela não deve ser a realidade do crente, né? É como se ela não existisse na realidade do cristão. E a gente precisa encarar a palavra de Deus e ver o que ela nos fala sobre isso. E aí vem a questão: qual foi a atitude de Jesus para a pergunta: quem é responsável pelo sofrimento humano? Diante dessa grande indagação, desse problema, né, que é presente na existência humana, por que sofremos? Qual foi a atitude de Jesus diante dessa indagação? Quem é responsável pelo sofrimento humano? E aí a gente vai ler alguns trechos das Escrituras que nos apontam, né, para algumas explicações. E a gente precisa também entender, quando Jesus falou isso, o contexto que Jesus falou. Lucas capítulo 13, versículo 16, os irmãos devem lembrar dessa passagem. Jesus, ele está um dia ensinando numa sinagoga e uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veja, veio ali uma mulher
Lucas 3, versículo 11. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. A gente, via de regra, né, associa a enfermidade a quê, irmãos? A um distúrbio fisiológico, né? A um distúrbio biológico. Se a gente tem algum problema, vamos dizer assim, no estômago, vamos pensar aí, uma gastrite, a gente sabe que as paredes do nosso estômago estão sensíveis. E por alguma condição ali de alteração de pH, aquela parede ali ficou irritada e isso causa um mal-estar. A causa disso é puramente biológica. Concordam, irmãos? Mas Jesus está falando aqui de uma enfermidade e ele diz que essa enfermidade provém de um espírito. Veja, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. E diz mais, havia já 18 anos. A enfermidade tinha tempo e tinha a imprecisa indicação de sua causa, um espírito de enfermidade. E esse espírito certamente era um espírito maligno. Os irmãos concordam? Eu queria ouvir a opinião dos irmãos. Havia ali, nesse exemplo de Jesus aqui, o evangelista Lucas cita, e ele como médico, né, poderia dizer, olha, a causa é outra, mas ele diz um espírito de enfermidade. Mas versículo 15, Jesus diz assim, versículo 16, quando Jesus cura aquela mulher, impondo-lhe as mãos, versículo 13, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Veja, a mulher encurvada, e parece que a questão ali era de ordem, não sei se a gente pode estar certa, a irmã Mônica, que foi na área de saúde, a Ana também, ela estava encurvada, havia ali alguma dificuldade de ordem ortopédica, né? Ela tinha um problema ali na parte muscular e na parte óssea que não deixava ela se posicionar corretamente. Mas Jesus curou aquela mulher, e Jesus mesmo diz assim no versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus identifica o agente causador da enfermidade, Satanás. Certo? Então a gente tem um exemplo aí de um agente responsável pelo sofrimento humano. Mas nós estamos falando aqui de uma situação pontualíssima, tá certo, irmãos? Isso aqui não pode ser generalizado. Jesus, o evangelista Lucas, registra aqui uma situação peculiar, particular, uma situação muito pontual. Foi nessa situação. A gente praticamente não vê outras passagens, mas assim, não vemos outras enfermidades que estejam associadas a espíritos imundos. A gente ainda vê no hidrópico, né, no lunático, a gente vê questões de possessão, mas assim, enfermidade ligada à possessão, ligada à dominação, a cativeiro de Satanás é nessa passagem. E outra lá do lunático, ele jogava, né, no fogo, jogava como se fosse uma espécie de, agora me faltou o nome da doença, né? Epilepsia, mas a epilepsia não tem nada a ver com isso, é um problema neurológico, mas é como se fosse uma epilepsia. E a gente vê associado isso a uma manifestação demoníaca, mas só nesses casos. Mas isso é um exemplo de quem é responsável pelo sofrimento humano. Os pecados doentes são causa do sofrimento humano? Aí eu coloquei com um ponto de interrogação. João capítulo 9, versículos 1 e 2. Diz assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, a pergunta dos discípulos era assim, uma pergunta bem emblemática e mostrava exatamente o pensamento da teologia judaica daquela época. Eles sempre associavam a enfermidade, ou via de regra associava a enfermidade com o pecado. E não só com o pecado do doente, porque nesse caso aqui, o cego era de nascença. E aí eles se reportaram a uma situação de que os pais é que pecaram. E eles fazem isso como uma interrogação. Senhor, quem pecou? Foram seus pais?
E aí Jesus diz assim: nem ele pecou, nem seus pais. Aí Jesus aqui mostra então que nem sempre, né, o pecado está relacionado, a enfermidade está relacionada ao pecado. E assim, na maioria das vezes não está, embora possa estar, certo? Então a gente, eu trouxe esses dois exemplos aqui para que a gente pense sobre a questão do sofrimento. Existem passagens nas Escrituras que a gente não pode extrair do contexto e tomar como se fosse uma doutrina e uma regra. Daí que a gente não pode dizer para o doente que o problema dele é espiritual e que ele estaria sofrendo algum tipo de opressão maligna. Nós não podemos. Nós não podemos dizer também que a enfermidade está associada ao pecado dele. O próprio Jesus deixa claro que a origem não pode ser essa. E não podemos dizer, aqui a gente vai para a teologia, uma heresia, na verdade, não é teologia, uma heresia daquilo que nós conhecemos como maldição hereditária. Os pais pecaram e trouxeram maldição sobre seus filhos, né? E Jesus está dizendo aqui, olha, a enfermidade deste cego de nascença nada tem a ver com o pecado de seus pais. Esses dois exemplos que nós trouxemos do ministério de Jesus mostram que o problema do sofrimento humano ele é complexo e nem sempre é uma causa só, né? Não é uma causa só. Crentes sinceros diante da enfermidade e do luto podem se atormentar com a pergunta: o que está Deus tentando ensinar-me? Né? Diante da enfermidade, essa pergunta ela sobrevém, ela é insistente. Por que eu estou passando por isso? Deus está querendo me ensinar alguma coisa? A enfermidade tem caráter pedagógico sempre? Será que Deus está querendo me ensinar? E aqui eu digo ensinar no sentido aí mesmo de dizer, levar à correção, corrigir, certo? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que a enfermidade, ela também pode ser utilizada por Deus como uma natureza corretiva. Amém? Eu nunca tinha ouvido uma explicação sobre isso. Primeira vez que eu ouvi, eu digo sinceramente para os irmãos, foi aqui na igreja como pastor. Quando Paulo está falando sobre a ceia do Senhor, e lá ele diz assim: por causa disso, por causa de os irmãos não discernirem o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A interpretação, e o pastor já falou uma vez aqui, que se dizer há muitos fracos e doentes. Muitas vezes eu já ouvi, era a explicação que eu tinha até então, de que fracos e doentes seriam fracos e doentes espiritualmente. E muitos que dormem seriam os que dormem espiritualmente também. E uma certa vez aqui no culto de Santa Ceia, o pastor disse isso. Muitos fracos e doentes e muitos que dormem tem a ver com essa questão também de não discernir o corpo do Senhor, o sacrifício de Jesus. E por conta disso, muitas pessoas experimentam até a enfermidade como um caráter pedagógico, Deus levando-os a uma disciplina, a uma correção. Amém? Então a gente pode compreender que a enfermidade pode ter como explicação e como razão, né, a causa dela ter justamente essa natureza de disciplina de Deus. Mas isso não é a regra. Isso não pode ser tomado como uma regra. Claro que as enfermidades, de alguma maneira, elas servem também para exaltar o Senhor, para que o crente ele tenha uma total dependência de Deus. Mas isso não quer dizer que a enfermidade esteja funcionando naquela situação como um caráter corretivo. É apenas Deus dizendo para o crente: tenha suficiência em mim. Amém? Vamos ver isso mais à frente. Os irmãos compreenderam essa distinção? Fique à vontade de expuserem o seu pensamento. Outra questão: como posso aumentar a minha fé para ficar livre dessa doença?
Isso é o que é mais recorrente. Meu Deus, minha fé está pequena. Eu não sou curado por falta de fé. E aí a pessoa entra naquela ansiedade de dizer, eu preciso ter fé, eu preciso aumentar a minha fé. E muitas vezes esse tipo de questionamento é até reforçado pelo outro irmão. Meu irmão, você está incrédulo. Meu irmão, você precisa confiar mais em Deus. E quando na verdade o propósito de Deus, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, não é a cura. Mas mesmo assim alguém insiste para aquele irmão, você não está confiando em Deus, a sua fé está vacilante, você está, não está sendo cristão verdadeiro. E aquele crente então se sente naquela angústia de que a sua fé não é suficiente. E muitas vezes também isso é um pensamento íntimo. Eu não conhecia a irmã, eu ouvia falar de uma irmã que ela tinha um câncer no rosto. E ela já tinha aquele câncer por mais de, não sei se quase 10 anos. E os irmãos imaginem que é uma serva de Deus com um câncer no rosto, que ninguém conseguia mais olhar para ela. E ela passar tanto tempo sendo portadora daquele câncer e não se ter nenhum motivo. Não se tinha razão para aquilo, assim, no sentido de explicar o porquê que aquela irmã tinha aquele câncer. E por que Deus não a poupava e a levava, de imediato, já que não tinha tido solução. E eu fico imaginando as angústias que essa irmã passou até o momento em que ela compreendeu a graça e a soberania de Deus, a vontade de Deus. Até o momento em que ela se satisfez em Deus. Certamente ela estava, quando ela acordava com dor e quando ela ia dormir, não conseguia dormir com dor, ela perguntava, Senhor, me cura, eu tenho fé em Ti, Senhor, eu creio que Tu podes me curar. E a cura não sobrevinha, As dúvidas que assaltavam o coração dessa pessoa. Então, irmãos, a gente faz esse questionamento, como posso aumentar a minha fé? E às vezes essa questão de aumentar a fé é como se houvesse uma espécie de contraprestação. Deus só vai me atender se a minha fé aumentar. Claro que a fé, ela para se operar, ela é necessária para Deus realizar o milagre, Veja o que eu estou falando. Num determinado episódio do ministério de Jesus, um homem chegou para Jesus e aí disse assim, Senhor, se Tu, eu não estou lembrado qual é exatamente a passagem, mas é como se disse assim, Senhor, Tu podes me curar. E assim, aí diz assim, aí Tu tem fé para ser curado? E ele diz assim, eu não tenho fé, olha, mas Tu precisas ter fé para ser curado, É como se Jesus assim, há uma necessidade de você operar a fé, de você operar por meio da fé um milagre. Eu não estou lembrando exatamente qual é a passagem, mas Jesus disse assim, Senhor, está na tua mão fazer, mas Tu tem fé para ser curado? Outras vezes Jesus nem precisa da manifestação da fé de alguém, Ele cura sem, pelo menos nas Escrituras, não tem referência à necessidade da fé. Jesus chama aquele homem da mão ressequida para o meio da sinagoga e Jesus diz assim, estica a tua mão. A gente não vê ali Jesus perguntando sobre a fé dele nem nada. Jesus simplesmente opera. Amém? Então assim, a fé não é uma moeda. É isso que eu quero dizer, a fé não é uma moeda. Eu dou a fé e Jesus me dá a cura. Não é isso. Amém? Nisso opera a graça e a vontade de Deus. Aqui está em jogo não o meu querer e o tamanho da fé que eu tenho de ser curado, mas está em jogo a vontade do Senhor. Vamos mais à frente. E aí a pergunta que é insistente é, se Deus nos ama, por que sofremos? Se Deus nos ama porque sofremos. Nós vamos ainda discorrer sobre isso. E aí a gente percebe, como nós falamos anteriormente, que nas Escrituras não há nenhum trecho onde Deus tenha ocupado alguns versículos ou capítulos explicando o porquê do sofrimento humano.
Deus não explica as razões de forma explícita do sofrimento humano. Na verdade, quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe que o Senhor, ele é como se o Senhor dissesse assim: olha, eu vou expor os questionamentos de vocês e vou mostrar a vocês que eu não preciso explicar para vocês o sofrimento de vocês. Basta que eu me apresente e me revele para vocês. É isso. Os amigos de Jó, quando viram ele naquela situação de penúria, de miséria, de enfermidade, e a enfermidade tinha de fato tomado conta de Jó, os amigos dele, os três, Elifaz, Bildade e Zofar, passam a fazer discursos, né, intuições, até mesmo assim criar uma teoria daquilo que eles viam, observavam e o entendimento que eles tinham a respeito da vida, para tentar explicar a situação de Jó, que não era uma situação lógica, não era aquela coisa de causa e efeito. Você fez isso, quer dizer, na cabeça deles eles queriam encontrar a relação de causa e efeito. Você deve ter feito alguma coisa aconteceu para que isso viesse a acontecer. Né? Aquela ideia que a gente tem do pensamento de causa e efeito. A lógica é chamada lógica cartesiana, né? A gente sempre está estabelecendo essa lógica, porque a gente vive no mundo causal, né? Há uma causa e há um efeito, sempre assim. E os amigos de Jó, observando a vida e eram inteligentes, eles procuraram criar uma explicação, estabelecer uma explicação convincente sobre o sofrimento de Jó. E aí vem as questões. Elifaz diz que Deus estaria disciplinando Jó. Veja, Jó capítulo 5, versículo 17, quando Elifaz exorta a Jó que busque a Deus e diz assim, no versículo 17: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. O que Elifaz estava dizendo é que Jó estava sendo disciplinado. Na sua fala, na sua afirmação, não existe inverdade. De fato, Deus disciplina. O Todo-Poderoso disciplina o homem, conforme nós já falamos. Amém? A enfermidade pode ser a vara de Deus. Amém? Mas o que está aqui em jogo é que eles queriam atribuir o sofrimento de Jó a essa explicação. Embora eles estivessem certos em suas afirmações, a sua afirmação não se aplicava a Jó. E é por isso que nós, quando estamos tratando e aconselhando alguém na igreja, consolando, né, fortalecendo a fé de alguém, a gente não pode tirar conclusões precipitadas e ser como o amigo de Jó aqui, dizendo que Deus estaria exercendo a sua disciplina. O erro não estava na afirmação, o erro estava em aplicar a afirmação a Jó. Depois nós vemos o amigo de Jó chamado Bildade. E a Bildade diz que Jó deveria confiar mais em Deus. Jó capítulo 8, versículo 5. Diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Aí no versículo 20: eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ou seja, o que Bildade estava dizendo é: Deus pode te atender se você confiar nele. E aí você chega com essa afirmação e com essa teoria, né, assim, na verdade teoria não, mas com esse pensamento para alguém que está enfermo, se você deve confiar mais no Senhor. Você confiando mais no Senhor, certamente Ele vai te ouvir, Ele vai atentar para ti. E você diz isso com tanta convicção, e aí você se retira, né, da presença do enfermo, mas no outro dia, aí o enfermo diz assim: eu confio no Senhor, eu creio no poder de Deus. De fato, o enfermo crê piamente no poder de Deus, mas no outro dia ele está da mesma forma e nada acontece. O que você acha que vai acontecer com esse irmão? Ele vai ter um problema
uma crise existencial. Ele vai começar a questionar o próprio Deus. Meu Deus, peraí. Se eu digo e declaro, e tu sondas o meu coração e sabe que eu confio plenamente em ti, e tu tens poder para me curar, por que tu não me curas? E a ideia de que a nossa confiança em Deus já desencadeia, inseta, deflagra a ação de Deus, nos leva a questionar a sua bondade. É interessante pensar que os amigos deles não se puseram em nenhum momento no lugar deles, né? Porque não era só uma dor física, a dor de perder os filhos também, Verdade. a dor de perder tudo que tinha, né? Então julgar é fácil, né? Chegar assim e começar a falar e julgar outro, fácil. Agora, se ficar na pele da pessoa, aí Sentar e chorar com o outro e dizer, meu irmão, olha, eu também não compreendo o teu sofrimento, o que eu posso fazer aqui é chorar contigo, né? Ainda que a nossa palavra também seja uma palavra de fé, né? A gente não pode se furtar e dizer, Deus é poderoso para curar, e de fato Deus é poderoso, mas a gente não pode querer dizer àquele irmão e falar que a situação dele necessariamente é de cura, né? E que Deus vai de fato curar. A senhora queria falar, irmã Cláudia? não estamos preguiçosos. O outro amigo, Zofar. Aí Zofar foi mais duro e atribuiu Jó pecado, porque Jó diz assim, olha, eu me considero justo. Eu vejo minha vida e sondo e não verifico nenhum mal, não há falta em mim. E Zofar se indignou com aquilo ali. Como é que tu pode, Jó? Tu querer se justificar diante de Deus e tal, e de fato o homem não podia se justificar, né? Ele estava certo, o homem não podia se justificar. Mas o que estava em jogo ali era a questão do sofrimento de Jó. E Jó estava dizendo, não, você não pode me dizer que a causa desse sofrimento foi por um erro que eu cometi. Porque eu não cometi, eu verifico minha vida e vejo que eu procedi de forma íntegra. Não há nada que macule o meu passado a trazer para mim essa consequência. Mas Zofar diz isso lá no capítulo 11, né? Versículo 6, ele diz assim: se te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme, versículo 13 e 15. Se dispuseres o coração e entenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguros e não temerás. E aí, o que Zofar estava dizendo é, Jó, se tu não pecares, se tu fores íntegro, certamente este mal não virá sobre ti. O que eu estava dizendo ali não era que ele não tinha pecado, era que ele não tinha nenhum pecado não confessado, né? Certo. Tanto que ele sacrificava pelos filhos e por si mesmo. Né? Sim, podemos inferir isso, verdade. Né? Então a gente percebe que as razões apresentadas pelos amigos de Jó foi basicamente o que às vezes a gente também traz, que ele quer explicar o sofrimento, a dor que o outro padece. É o desejo de Deus que nós o amemos por nossa livre e espontânea vontade. A resposta à pergunta, né, por que Deus permite que sofremos? É o desejo de Deus que nós o amemos por nossa livre e espontânea vontade, embora tal escolha nos traga sofrimento por estarmos submissos a Ele, não aos nossos próprios sentimentos e recompensas. A Bíblia não declara que o cristão deverá ter uma vida mais segura do que os não cristãos. Se Deus impedisse todas as tragédias que envolvessem cristãos, isso nos isolaria de tal maneira que não habitaríamos mais no mundo. Essa ideia de que você sendo íntegro, né, você temendo ao Senhor, isso o coloca na condição de plena isenção do sofrimento. É uma ideia equivocada e contrária às Escrituras. O Senhor nunca nos prometeu, ao contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições, não se turbe o vosso coração. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Então toda a indicação de Jesus em relação à vida cristã ainda
que o cristão mostrasse, manifestasse integridade, era de que a vida seria permeada de tribulações, sofrimento, angústia, dor e até mesmo morte. São exemplos inúmeros de pessoas que sofreram. Quando lemos o rol, né, dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, nós constatamos ali que todos eles viveram uma vida de sofrimento, de dor, de angústia. Pensar que Deus nos pouparia desse sofrimento, a gente anularia o nosso relacionamento amoroso com Deus. Foi isso que Satanás questionou e colocou em xeque quando foi falar sobre Jó. Quando Deus fala e dá testemunho de Jó: tu viste o meu servo Jó, como ele é um homem íntegro? E aí Satanás diz assim: mas pudera, tu o cerca de bens, tu o livras, ele tem uma vida de plena isenção de sofrimento, é por isso que ele te dá tudo. O que Jó estava questionando era o seguinte: o relacionamento de Deus com o homem só se baseia em uma ideia de contraprestação. Eu só te sirvo porque tu me abençoas. Irmãos, essa é a teologia que nós ouvimos pregar em muitos cultos. Uma ideia de que Deus está a serviço do homem e que o relacionamento do homem com Deus se baseia nessa troca. Quando na verdade, o que as Escrituras nos diz é que Satanás põe em xeque isso, põe em dúvida isso, né, dizendo que Jó só obedecia e glorificava e adorava a Deus em razão daquilo que Deus lhe proporcionava. E aí muitas pessoas encaram a vida hoje com essa ideia de que Deus impede o cristão de padecer tragédias. Deus, de certa forma, blinda o crente a padecer o sofrimento. E a palavra de Deus não nos dá essa garantia. Essa afirmação é de C.S. Lewis. Deus não é um pai que queremos no céu, mas um avô cujo plano. Não, a ideia que nós temos não é um pai que queremos no céu. A ideia que o C.S. Lewis diz: não é um pai que queremos no céu, mas um avô cujo plano para o universo tivesse sido tal que se pudesse dizer a fim de cada dia, todos tiveram um dia maravilhoso. Muitas pessoas pensam assim, pensam em Deus como um avô. O avô é aquele que satisfaz todos os caprichos do neto, né? Eu não sou avô não, mas tenho essa ideia. Eu vejo meus irmãos se portando assim. É toda aquela festa, aquele cuidado, se cerca de todo cuidado. O que dá prazer ao avô é que no final do dia o neto esteja sorridente. E muitas pessoas encaram Deus como se fosse esse avô, né? Que no final do dia diz assim: todos tiveram um dia maravilhoso. Eu gostaria muito de viver num universo regido por essas leis. Mas, já que isso não acontece e eu tenho motivos para crer que Deus é amor, concluo que o meu conceito de amor deve ser corrigido. Um amor que me isenta de sofrimento, um amor que me faz se tornar alguém fora da realidade, um amor que, a título de proteção, não deixa eu me expor aos perigos. Isso não é amor. O problema de reconciliar o sofrimento humano com a existência de um Deus amoroso somente é insolúvel enquanto damos um significado trivial à palavra amor e limitamos a sabedoria de Deus pelo que nos parece ser sensato, né? A gente percebe que aquilo que é sensato, aquilo que é racional, é o que deve acontecer conosco, quando na verdade o amor de Deus não está compreendido dentro dessa ideia de toma lá da cá, né? Eu proporciono a você prazer e você me dá o seu tempo, me serve, você me glorifica. Não é assim que Deus trabalha conosco, não é assim o nosso relacionamento com Deus. Meus amados irmãos, eu vou encerrar por aqui porque a gente não tem mais tempo de ir à frente. Eu vou voltar esse assunto no próximo domingo. Amém? Eu espero ter sido compreendido até aqui. Amém? No próximo domingo a gente prossegue em continuar falando sobre a questão da enfermidade, como o cristão deve encarar a enfermidade. Mas essa primeira fala nossa, assim, essa introdução que nós fizemos,
é justamente para que a gente desperte sobre a postura do cristão diante do sofrimento. Certamente os irmãos têm também entendido assim. Pois não, irmão? Diante dessa realidade da enfermidade, nós temos muitos irmãos na igreja que enfrentam assim, situações muito difíceis. Aqui nós temos Cláudia, né, que é um filho autista, né? E eu, particularmente, às vezes me questionava muito, né? Senhor, né, como tu observa, tua filha, né? Toda essa questão aí. Mas eu gostaria de ouvir também essa experiência também de Cláudia. Teve uma prática aqui na nossa escola, Amém. na nossa escola dominical. Diante disso, a questão da saúde do autismo, né? No enfrentamento dessa situação. Eu estava até pensando, quando eu estava falando aí, né, que dizia assim, A senhora fala no microfone, por ai, favor? muito vergonha. Não, é coisa rápida. Sofrer com Cristo presente, assim, né, eu acho assim que eu vejo isso, né, que você passar por um sofrimento, por uma doença, tendo Cristo com você, é uma bênção, porque é confortante, sabe? Faz a gente ter a visão mais vertical, mais do céu. Você não vê as circunstâncias. Deus lhe mostra assim, que as circunstâncias não devem vir abater. Então ajuda a gente a ver Deus, ver Jesus. Eu vejo assim, né, passando por Cristo ao seu lado. Né? É difícil, é trabalhoso, você vai, todo dia é uma batalha, mas você tem uma força. É um negócio só você passando mesmo, né? Tendo Cristo em você, outro tipo de caminhada. Existe um corinho, né, que eu acho que pode retratar bem isso que a irmã falou, é assim: não olhe as circunstâncias, não, só olhe seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. Não quer dizer que eu não passo pelas circunstâncias, que eu também não fique no dia a dia também, não vejo as circunstâncias, mas quando a gente vê Cristo, que a gente vê, pode buscar e que vai. Assim, não que eu viva, mas As circunstâncias são vistas. Tem que estar ali, quando a gente percebe aí Deus, vai mostrando o caminho. E tem a graça especial que Deus dá para aquela pessoa que está passando por aquele sofrimento. E até o próprio Pedro, ele é difícil para ele, ele comporta ele se é o Cristo, ele trabalha sem você. Ele tem consciência, né, irmão? Muito clara da integridade. Ele Interessante. reclama às vezes, sabe? E você tem que comportar e Interessante. levantar o sistema dele para poder dizer que ele pode pegar o autista de Jesus. Eu vou ser um autista de Jesus. Aí eu falo aqui, não, olha a circunstância no sentido de não ser alheia, né? Não se tornar uma vida utópica, quer dizer, não ignorar. As circunstâncias são todo dia presentes, né, visíveis, sentidas, mas não são as circunstâncias que estão movendo mais a irmã. Amém? Porque ele olha para Jesus. A sua segurança está em Cristo. E aí nós começamos a compreender o sentido do sofrimento. O sofrimento, ele não é o que nos motiva e que nos faz agir neste mundo. Na verdade, o que nos faz agir neste mundo é nossa relação, nosso amor a Deus. É isso que dá sentido à existência. Os sofrimentos estão presentes, né? Mas o que de fato nos interessa é a nossa relação com Deus. Vamos terminar esse assunto no próximo vídeo. Amém?